que o Espírito do Altíssimo Deus, o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito que estava sobre a face do abismo e que disse: haja luz, e a luz veio à existência. O Espírito de Deus que está sobre a sua cabeça, sua vida, agora, nesse momento, faz iluminar o seu ser. Pela minha boca ele fala para você: haja luz, e a luz se faz na sua vida, agora, em o nome santo e poderoso do Filho dele, o Senhor Jesus Cristo. E quem recebe, diga amém. E graças a Deus. Minha amiga e meu amigo ouvinte, eu queria que você entendesse uma coisa. Nós falamos muito sobre a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o início de uma vida nova. A fé é o início de uma conquista. A fé é como o avião quando decola. Faz subir aquele imenso aparelho até as nuvens, além das nuvens. Mas depois que o avião tem aquele start, aquele início, que sobe, o avião entra naquela viagem cruzeiro, quer dizer, ele precisa manter os seus motores ligados, ele precisa continuar voando numa velocidade constante e tranquilo sobre todas as nuvens. Quer dizer, a fé dá o início de uma vida nova. A fé faz você se libertar dos espíritos imundos. A fé faz você ser curado. A fé leva você à prosperidade. A fé leva você à saúde física. A fé nos faz conquistar. Eu diria, a fé é o Senhor Jesus. Então nossa vida começa com Ele. A fé é o início. Assim como Jesus é o princípio e o fim. Então depois que dá o início de uma vida nova, seja da cura, da libertação, de uma bênção, então tem que haver o outro estágio, que é o estágio de manutenção da fé, que é o Espírito Santo, que se chama confiança, em outras palavras. Uma coisa é você ter fé, outra coisa é você ter fé mantida através da confiança. Então você tem que crer, ter fé, conquistar, mas tem que manter a mesma coisa. Você tem que ter a fé para tomar posse e a confiança para manter aquilo que você alcançou. E essa confiança é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Nós tivemos a experiência com o Senhor Jesus. Conhecemos o Senhor Jesus. Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos livrou da morte. Graças a Deus. Mas nós temos que manter essa fé. Como mantê-la? Nós a mantemos quando temos aquela confiança. Mas de onde vem a fé? A fé vem de Deus, do próprio Senhor Jesus.
E de onde vem a confiança? Também vem do próprio Senhor Jesus. É Ele quem batiza com o Espírito Santo. Então nós precisamos da fé e da confiança. Não basta ter fé, nós temos que ter a confiança. Por isso que Davi, o rei Davi, ele disse: esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência. Quer dizer, esperei confiante no Senhor. E então ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Minha amiga, meu amigo ouvinte, você crê, por exemplo, que vai ser batizado com o Espírito Santo, não é verdade? Mas você tem que manter essa crença. É o que chamamos de confiança. É o que a Bíblia chama de confiança. Então, você começou bem, mas para manter esse bem-estar, você precisa da confiança. A confiança quer dizer, você tem a fé para tomar posse, mas você vai ter que manter essa posse. Para tomar posse, para manter a posse daquilo que nós conquistamos pela fé, precisamos da confiança, que é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus quem nos dá esse estado de confiança, de convicção, de certeza de que Deus é conosco, independentemente das lutas, independentemente das tribulações, das dificuldades. Ele é conosco, ele é com você. Agora mesmo, por exemplo, nesse instante, você tem fé que vai receber o Espírito Santo, não é isso? Mas você precisa de confiar, quer dizer, manter essa fé, continuar nessa fé, para que então você venha manter a sua salvação. Nós vamos entrar na presença de Deus. Nós vamos orar daqui a pouquinho. Nós vamos falar com Deus. Você vai ouvir essa canção linda, muito bonita. Preste atenção na letra dessa canção. Talvez seja a sua oração. E logo após essa canção, você vai se aproximar do seu local reservado, né? Talvez banheiro. Você vai para um lugar bem reservado, você e Deus, Deus e você. Enquanto você vai para esse lugar, você ouve essa canção. Depois que você chegar a esse lugar, dobrar os seus joelhos. Talvez colocar o cotovelo sobre o tampo do vaso sanitário e fazer daquele lugarzinho ali, ainda que seja um lugarzinho não muito agradável, mas naquele momento em que você colocar os seus joelhos no chão e o cotovelo sobre o vaso sanitário, você pode ter certeza, aquele lugar transforma-se no trono de Deus, transforma-se num lugar reservado, o altar em que você vai ter a experiência com o Espírito Santo, tá bom? Então, faça isso. Procure um lugar para você estar a sós com Deus. Agora que você e eu estamos sós, no mesmo Espírito, na mesma fé, o mesmo pensamento e diante de um só Senhor. Porque assim como Ele está aqui comigo, Ele está aí com você. Aleluia. E nesse instante, elevamos os pensamentos a Ele em oração. Vamos falar com Deus. Meu Pai, meu Deus e meu Rei, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença.
ainda que em nós não haja méritos, mas pela fé, pela confiança, convicção, certeza que há dentro de nós, sabemos que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos vê neste momento e nos ouve por conta dessa fé que o Senhor mesmo colocou em nós. Ó meu Pai, Tu e somente Tu és grande, Tu e somente Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a majestade, de toda a grandeza, de todo o louvor. Só o Senhor é nobre, e mais ninguém, e mais nada. Até entre os metais, existe aquele metal que é mais nobre, que é o ouro. Mas o Senhor, e somente o Senhor é nobre. O Senhor é o nobre dos nobres. Porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é glorioso. Ainda que o Senhor habita no alto e santo lugar, o Senhor também habita com o contrito, o abatido, com o fervoroso, com o que te busca na sinceridade, mesmo que esteja cheio de falhas, faltas e pecados. Ó meu Pai querido, Tu és o nosso Pai. Tu és a nossa riqueza, grandeza e glória. Oh, que maravilha saber que o Senhor é o nosso Pai. O Senhor nos gerou das Tuas entranhas, pelo Teu Espírito, para que pudéssemos, nesse instante, podermos falar contigo. E essa criatura, meu Pai, que ora comigo, talvez em prantos, não de tristeza, de agonia, de sofrimento e dor, não, mas em prantos de gozo, de alegria, por estar na Tua presença. Ah, meu Pai querido, nós vamos deixar uns momentos neste momento para que cada um faça a sua própria oração, cada um faça a sua própria, ou manifeste o seu louvor, a sua gratidão para contigo, para que o Senhor venha sobre ela, sobre ele, e então venha contemplar estes que têm esperado em Jerusalém, aguardado em Jerusalém, pessoal, o Teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus, minha amiga, meu amigo, agora é a sua vez. Glorifique. Não pensa nada. Não pensa nada. Ele sabe que você quer o Espírito Santo. Então, já que você está na presença dele, dê a ele o seu louvor. Manifeste a sua gratidão. Fale com ele o que você tem dentro do peito, em forma de louvor e adoração. O que você sente nesse momento, minha amiga, meu amigo ouvinte? Com certeza, o seu coração está alegre, a sua alma se sente em paz. Tem a sensação gloriosa da presença de Deus, não é verdade? Graças a Deus, graças a Deus. Agora, você vai ouvir testemunhos de pessoas que foram agraciadas com o Espírito Santo no jejum de Daniel. Você vai ouvir esses testemunhos
para que você tenha a convicção de que assim como Deus fez com essas pessoas, Ele quer fazer com você. Ele quer fazer a mesma coisa, porque Ele é justo. Ele não quer abençoar umas e deixar as outras de lado, não. Mas Ele quer abençoar aquelas pessoas que o buscam. Quem não o busca, quem o despreza, também será desprezado. A gente não tem paciência com aquelas pessoas que não querem nada com Deus, não é verdade? Assim também é o Senhor. O que Ele pode fazer se a pessoa o rejeita? Mas aquelas que o buscam, essas são contempladas com as suas bênçãos, especialmente com o seu Espírito. Então vamos ouvir esses testemunhos para que você saiba que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Graças a Deus. Meu nome é Valdir, eu tenho 49 anos e antes de participar do jejum de Daniel e receber o Espírito Santo, a minha vida era muito sem vida. Eu não tinha perspectiva, eu era uma pessoa muito fechada, eu não tinha diálogo com minha esposa, a gente brigava muito e eu não tinha o porquê estar vivo. Foi quando eu comecei a ir para a igreja e eu vi as pessoas receberem o Espírito Santo e eu pensava, por que eu não posso receber o Espírito Santo também? E aquilo foi me tocando. E com o tempo eu comecei a desejar receber esse Espírito Santo para ver como é que era. Essa felicidade que os outros tinham, eu também queria. Eu queria essa felicidade para mim. E quando veio o jejum de Daniel, eu segui à risca. Eu me desconectei da internet, do Face. Eu priorizei mais as coisas de Deus, me afastei de amizade que não tinha, não estava me acrescentando em nada. Foi quando, numa pregação, Deus se mostrou para mim. Eu tive um encontro com Deus. E lá tudo foi diferente. Foi um gozo na alma. Foi algo inexplicável. Eu nunca havia sentido algo assim. E aquilo foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Não tinha... nada mais importava. Não tinha mais importância. Só a experiência com Deus. Ele me fez diferente. Ele me deu paz. Ele transformou a minha vida. Tudo que eu faço agora é como se eu estivesse fazendo para Deus. Então não tem meio termo. Ou é tudo ou é nada. E eu procuro dar meu tudo para não me afastar de Deus. Eu procuro estar sempre conectado na presença de Deus para que eu não passe a ser aquela pessoa que eu fui antes. Hoje eu tenho paz, tenho alegria de viver. E o mais importante, que é a presença de Deus, a certeza da salvação, que isso eu carrego dentro de mim. E nada mais é importante na minha vida do que a presença de Deus, do que a salvação. Meu nome é Eliane, tenho 47 anos e antes de participar do jejum de Daniel, eu era muito triste, muito vazia, tinha desejo de suicídio, complexo de inferioridade e assim, eu achava que se eu morresse não ia fazer diferença para ninguém. E a minha vida não tinha sentido. Eu era muito carente, então eu fui procurar suprir essa carência num casamento, onde também o meu esposo era viciado, tive muitos problemas no casamento, muita dificuldade financeira. E assim cheguei na igreja através de um convite.
essa situação toda foi resolvida. Então, assim, eu consegui, assim, vencer todos esses problemas. Só que no meu interior ainda tinha aqueles porquês. Então, quando os problemas vinham, eu ainda me perguntava, mas por quê? Eu estou na igreja, eu estou fazendo tudo direitinho, por que que ainda acontece? Mas era porque dentro de mim ainda faltava algo a mais, que era uma experiência com Deus, uma intimidade com Deus. Então, quando veio o jejum de Daniel, eu abracei essa oportunidade e ali eu me entreguei por completo. Eu sacrifiquei as minhas horas de lazer, passeios com a família, passei a me dedicar mais, a me interessar pelas coisas de Deus, a ler mais a Bíblia, a estar conectada ali com a palavra de Deus, com as mensagens do bispo. E aqueles 21 dias foram assim de muita dedicação. Mesmo estando no trabalho, no trânsito, onde eu estava, eu estava com pensamento em Deus, porque eu queria conhecer Deus, eu queria ter aquela intimidade com Deus. Até que um belo dia, já no final do jejum, eu recebi esse selo. Então foi uma mudança que aconteceu assim de dentro para fora. Eu já não era mais aquela pessoa insegura, já não tinha mais aqueles porquês. Eu passei a entender que mesmo você tendo Deus, você vai passar por lutas, sim, você vai ter problemas, só que a situação é diferente. Por quê? É o jeito que você encara os problemas. Então eu já comecei a me sentir mais forte, a ter mais sabedoria, a como lidar com os problemas. Percebi que uma felicidade que vinha do meu interior, assim, não importava o que eu estivesse passando aqui fora, mas eu já estava bem segura, bem firme para lutar. E hoje eu tenho certeza da minha salvação. O Espírito Santo para mim é o bem mais precioso entre todas as outras coisas que já alcancei, que já conquistei, mas nada é comparado ao Espírito Santo. O jejum de Daniel para mim é uma oportunidade, eu não perco. Eu participo, faço todos. Por quê? Porque o jejum de Daniel nos aproxima mais de Deus. Pois bem, nós vamos continuar nessa fé, nesse espírito, e queremos convidá-los para neste domingo, aqui às 9h30, 6 da manhã, 9h30 da manhã e também às 18 horas com o estudo do Apocalipse, aqui no Templo de Salomão. Todos são muito bem-vindos, desde que cheguem na hora certa, antes da hora, naturalmente. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus, nesta emissora, neste horário. Até lá.